Paz seja contigo. Hoje finalizamos mais um livro para a glória de Deus. Aqui com você, o professor Eliseu Fausto, e estaremos meditando nos últimos 2 capítulos do livro 1 Reis. E para tanto, te convido a orar comigo. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos por mais esse dia e por nele poder ler e meditar em tua palavra. Obrigado por tua grande salvação e pelo teu grande cuidado para conosco. Somos gratos por seu amor e sua fidelidade, Deus. Obrigado por estar aqui conosco. E pedimos que nos fortaleça e nos faça vencer os desafios que hoje enfrentaremos. Precisamos do Senhor, hoje e sempre. Assim nós oramos e confiantes te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciar a exposição de hoje, vamos relembrar alguns pontos importantes nos capítulos de ontem. O primeiro ponto que eu quero destacar é a realidade da soberania de Deus sobre todos os povos, porque como vimos na leitura e exposição do capítulo 19, assim que o Senhor Deus decidiu sentenciar o povo de Israel a uma matança seguida de outra, ele prontamente ungiu um novo rei para Israel, mas quando disse que quero destacar a soberania de Deus sobre todos os povos, tinha em mente a observação de como o Senhor Deus ordenou ao profeta Elias ungir um novo rei ao povo da Síria. E a grande questão é, a Síria é o povo de Deus do Antigo Testamento? A resposta simples é não. Então, com qual autoridade o Senhor Deus ordenou ao profeta Elias para ungir um novo rei sobre um povo estrangeiro? Eu respondo com outra resposta simples, de um soberano. Mas o outro ponto que eu quero analisar com você é sobre o propósito pelo qual o Senhor Deus decidiu ungir um novo rei sobre o povo da Síria. E o propósito ficou muito claro no texto, quando Deus afirmou para o profeta que esse rei da Síria, chamado Azael, estaria sendo levantado para punir o povo de Israel. E essa é a grande realidade da história de toda a humanidade. Eu quero que você entenda que nós não podemos desviar os nossos olhares para outra realidade que não seja esta. E para esclarecer o que acabei de dizer, eu reafirmo da seguinte forma: só existe uma história que está sendo escrita em todo o mundo, a história de Deus e de seu povo. Nós temos visto desde o início até aqui que desde a queda do homem no Gênesis, Deus tem trabalhado na história da humanidade através da sua misericórdia, formando um povo, guiando esse povo por caminhos de aprendizado, levantando nações poderosas para abrigar esse povo, punindo essas nações pelos excessos com o seu povo, como ocorreu no Egito, pois não trataram o povo de Deus de maneira adequada. Então, você e eu não podemos esquecer dessa mensagem central em que um Deus santo e poderoso tem trabalhado através da sua misericórdia na história da humanidade para resgatar um povo para si. E essa história iniciou com o povo de Israel, e hoje o povo de Deus está espalhado em toda a humanidade, não é somente uma nação. Lembrando que essa nação, ou povo chamado judeus, foram conservados para a vinda do Salvador do mundo, e o Salvador já veio, e foi revelado para toda a humanidade. Essa é a história da Bíblia. Em resumo, uma história de amor. Vamos ao capítulo de hoje? O primeiro capítulo é o 21, e nele temos a história de um homem muito honrado, enquanto do outro lado o rei Acabe, um homem totalmente desonrado. A história é a seguinte: havia um homem chamado Nabote que possuía uma herança ao lado do palácio do rei, e o rei Acabe desejou essa herança de todo jeito para ampliar o seu palácio, fazendo a vinha de Nabote uma horta. Mas Nabote não aceitou a ideia de desfazer da herança de seus pais, mesmo que fosse por grande quantidade de dinheiro ou por qualquer outro tipo de negociação. Com essa determinação de Nabote, Acabe voltou para sua casa muito entristecido por não ter conseguido negociar com o homem. Porém, quando a sua esposa Jezabel ficou sabendo do motivo da sua tristeza, rapidamente arquitetou um plano para eliminar o honrado Nabote. O plano que Jezabel desenvolveu foi o seguinte: ela contratou 2 homens sem caráter e perversos para acusar Nabote de ter blasfemado contra Deus. E este pecado em Israel era punido por apedrejamento.
E contando com a astúcia desses dois homens, Jezabel levou a efeito o seu plano e conseguiu um veredito de todo o povo para que Nabote fosse apedrejado. E com apedrejamento e, consequentemente, a morte de Nabote, Acabe ficou livre para ampliar o seu palácio. E mais uma vez a misericórdia de Deus se manifestou sobre a vida do rei Acabe, pois Deus novamente levantou o profeta Elias para repreendê-lo. E quando os dois se encontraram, Acabe disse que Elias era inimigo dele. Mas Elias simplesmente disse para o rei Acabe que ele tinha se vendido para fazer o que Deus reprovava. E Elias rapidamente citou diante dele o veredito divino. O rei Acabe e a sua descendência seria eliminada de todo Israel, e a mulher dele, Jezabel, teria sua carne devorada por cães, assim como todos os descendentes dele. Quando o rei Acabe ouviu essas palavras, se humilhou diante de Deus com manifestação externa, passando a dormir sobre panos de saco, e ainda realizou o jejum. E ainda mudou o seu modo de agir, sendo manso a partir de então. Essa atitude de Acabe trouxe sobre ele a benevolência de Deus e não permitiu que o seu reino ou dinastia fosse destruída durante o seu governo. Aqui neste capítulo, aprendemos que o Senhor Deus não tolera qualquer tipo de injustiça, mesmo sendo praticada por alguém que esteja em uma posição elevada como a de um rei. Infelizmente, muitos que estão em uma posição elevada se acham no direito de resolver as coisas como bem entendem. Não sabem eles que o Senhor Deus está contemplando todas as más ações, a fim de tratar cada uma delas no dia do juízo, excetuando aqueles que se refugiam nas misericórdias de Deus reveladas em Cristo. Estes, à semelhança do rei Acabe, poderão receber a benevolência de Deus sobre suas vidas. Aqui, mais uma vez, conseguimos compreender o quão misericordioso e bondoso é o nosso Deus, para com todo pecador que se arrepende. No capítulo 22, um novo rei, ao qual não fomos apresentados aqui no livro, surge como sendo o rei de Judá. O nome dele é Josafá, e o autor deixou para apresentá-lo lá no final deste capítulo, quando nos informa que ele estava reinando em Judá porque o seu filho Asa já havia morrido. No versículo 41 conseguimos ler isso. Bom, aqui no início do capítulo somos informados que o rei de Judá foi até o rei de Israel para, em uma reunião, tratarem sobre a região de Gileade, que era de possessão israelita, mas estava sob o domínio da Síria. E parece que a Síria estava muito à vontade com essa possessão, pois, segundo o autor, já havia 3 anos que não ocorria guerra entre Israel e Síria. E no diálogo entre o rei de Judá e o rei de Israel, o rei Acabe intimou o rei de Judá, Josafá, para lutar com ele nessa guerra, a fim de recuperarem as terras de Gileade. Josafá aceitou o convite com uma condição colocada na mesa. E a condição era que o Senhor Deus fosse consultado antes deles saírem para a guerra. Acabe aceitou a condição de Josafá e reuniu 400 profetas dos deuses dele, e esses 400 foram unânimes em asseverar a vitória do povo de Israel sobre a Síria. Mas Josafá, que era um rei das terras de Judá, não tinha como autoridade a voz ou a profecia de profetas que não fossem do Deus verdadeiro. E assim solicitou para o rei Acabe a presença de algum profeta que fosse conhecido como profeta do Senhor Deus. O interessante é que não foi o profeta Elias a quem o rei Acabe chamou. Foi um tal profeta Micaías. E segundo o rei Acabe, este Micaías nunca profetizou algo bom sobre a vida dele. É importante que saibamos sobre a existência de mais um profeta das regiões de Israel do Norte, pois isso reforça a verdade de Deus, quando falou ao profeta Elias, que ele mesmo tinha reservado 7.000 homens que não haviam se dobrado diante de Baal. E aqui estava Micaías, um desses 7.000 homens, que não estavam dispostos a negar a sua confiança em Deus. Pois quando foi convocado por um dos servos de Acabe, recebeu a intimação de que deveria seguir o mesmo rumo da mensagem entregue pelos 400 profetas. Mas Micaías deixou bem claro que só falaria o que Deus ordenasse. Enquanto um dos servos do rei Acabe foi buscar o profeta Micaías, um outro profeta chamado Zedequias, inclusive estava junto com os 400, fez uma representação de como seria a vitória do rei de Israel sobre a Síria. Ele fez chifres de ferro e declarou que com aqueles chifres o rei Acabe feriria a Síria até que todos fossem destruídos. Quando Micaías chegou diante dos reis, Josafá e Acabe, ironizou dizendo que a vitória seria de Israel.
Mas o rei Acabe tinha conhecimento de quando o profeta estava falando realmente a verdade de Deus, e ordenou que ele falasse a verdade. Foi aí que o profeta Micaías entregou todo o mistério diante dos dois reis. Ele disse que numa visão Deus tinha lhe mostrado todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas que tinham perdido seu pastor, e o próprio Deus havia ordenado na visão que todos deveriam voltar para casa em paz. Nesse momento, o rei Acabe olhou para o rei Josafá e reafirmou o que havia dito sobre o profeta nunca dizer algo bom sobre ele, como que dizendo, eu não te falei? E devido a esse questionamento de Acabe, Deus mostrou para o profeta Micaías que houve uma reunião no céu para que um emissário fosse responsável por transmitir uma mensagem falsa através da boca dos falsos profetas. Nesse momento, Micaías foi longe demais, pois ele estava diante de pelo menos 400 homens, e mesmo assim não teve medo de profetizar a palavra de Deus. Mas essa coragem lhe custou um tapa no rosto pelo falso profeta Zedequias, que acusou Micaías de ser o falso profeta, e não eles. Micaías não se intimidou e profetizou contra Zedequias, dizendo que ele seria fugitivo depois do cumprimento da verdadeira profecia. Acabe se indignou contra Micaías e mandou prendê-lo, dando-lhe uma alimentação precária até que retornasse da guerra em segurança. E mais uma vez Micaías não se deixou vencer pela afronta de Acabe e chamou a atenção de todos para profetizar contra o rei, dizendo que se retornasse em segurança, Deus não tinha falado por ele. E como o rei Acabe e o rei Josafá decidiram confiar nos falsos profetas, foram para a peleja. Mesmo que o rei Acabe foi para a guerra disfarçado de soldado comum, não escapou de uma flecha atirada por um soldado da Síria, que atingiu o rei Acabe na brecha de sua armadura, sendo ferido mortalmente. Mesmo que não tenha sido comido pelos cães, pela benevolência concedida por Deus, o sangue que dele jorrou depois do ferimento foi lambido pelos cães, quando lavaram o carro que ele estava. Ele foi sepultado e seu filho Acasias reinou em seu lugar. Antes de terminar o capítulo, o autor nos informa que Josafá foi um rei que teve a aprovação de Deus lá na terra de Judá. Interessante que o rei Josafá, depois da experiência amarga que viveu na guerra com o rei Acabe, parece ter nutrido uma certa aversão ao povo de Israel do norte, pois quando Acasias se prontificou em ajudá-lo, enviando marinheiros na questão das embarcações que foram naufragadas, na tentativa que ele empreendeu ao construir navios para buscar ouro de Ofir, como fez Salomão, ele rejeitou o auxílio do rei de Israel. E aqui já somos informados sobre a morte do rei Josafá e a ascensão de seu filho Jeorão ao trono de Judá em Jerusalém. Quando digo que fomos adiantados sobre a morte de Josafá, é porque no segundo livro dos reis, ele ainda fará parte de alguns momentos da história, junto com Acasias, rei de Israel. Inclusive participará de algumas guerras juntos. E essa negativa dele, como mencionei anteriormente, não sabemos se foi antes ou depois das suas boas relações políticas. O capítulo finaliza com o rei do norte, Acasias, filho do rei Acabe, recebendo as mesmas descrições que seu pai, pois seguiu os mesmos caminhos de Jeroboão, fazendo o que o Senhor reprova. Nesses dois capítulos da exposição de hoje, nós podemos aprender que vale a pena consultar a voz do Senhor em tudo o que venhamos fazer. Mas não podemos simplesmente consultar a voz do Senhor como fizeram os reis Acabe e Josafá. Devemos, além de consultar a voz do Senhor, obedecê-lo naquilo que nos orientar. E com isso quero finalizar a nossa meditação neste 12º livro da Bíblia, como uma exortação prática para nós. Precisamos ler e meditar nas Escrituras. Mas além de lermos e meditarmos nela, precisamos constantemente suplicar pelo auxílio divino em nos auxiliar na obediência às suas orientações. E quero que você entenda que Deus está tão interessado na nossa obediência que nos providenciou poder o suficiente para nos conceder esse privilégio. E o poder a qual estou me referindo é a presença gloriosa do seu Santo Espírito. Para que possa compreender as minhas palavras, deixa eu ler com você um texto e com ele finalizar a minha exposição no dia de hoje. O texto está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Está assim: E assim, queridos irmãos, eu apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que Ele pode aceitar. Quando vocês pensam naquilo que Ele fez por vocês, isso seria pedir muita coisa? Não imitem a conduta ou os costumes deste mundo,
mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem a vocês. A versão da Bíblia que estou lendo é Bíblia Viva. Aqui eu me despeço, esperando você no próximo livro, Querendo Deus.